Olá, muito bom dia novamente. Estamos agora aqui da outra sala com mais um caso clínico para esta sessão de incontinência. O exame vai ser executado pelo Dr. Nuno Carvalho, que se encontra aqui ao meu lado, cirurgião em Lisboa. Vamos ser auxiliadas pela enfermeira Sandra e pela enfermeira Paula. Eu vou dar início à leitura do caso clínico. Trata-se de uma doente de sexo feminino com 56 anos de idade, hipertensa e diabética, que em 2009 foi submetida a uma fistulectomia e a uma excisão de um pólipo endoanal. Desde então, e portanto há cerca de 4 anos, a doente apresenta queixas de uma incontinência fecal passiva e de urgência. Ao exame proctológico foi identificado na consulta uma cicatriz de fistulectomia às 7 horas, sem outras alterações. Já efetuou uma manometria anorretal que mostra uma hipotonia anal de repouso, uma pressão de contração voluntária com valores no limite inferior da normalidade e com um volume inicial de sensação à distensão retal tardio. Pretendemos, portanto, com este exame a avaliação morfológica do aparelho esfincteriano. Vamos, portanto, dar início ao exame. O Dr. Nuno já introduziu a sonda anal e vamos começar agora a poder ver a imagem de endossonografia. Então, muito bom dia. Eu queria começar por dizer que, em termos de posicionamento, eu faço exatamente como a doutora Ana Formiga estava a referenciar. Aliás, não é de espantar, porque foi com ela que eu aprendi a técnica. Portanto, o doente tem decúbito lateral esquerdo, que será anterior, será posterior, será esquerdo e será direito. Ou seja, é exatamente a imagem, é exatamente aquela que corresponde ao posicionamento do doente. E penso que isto facilite. O decúbito lateral esquerdo é uma posição também em relação ao próprio doente, é uma posição francamente confortável, ou será mais confortável que o decúbito com a posição de litotomia. Portanto, aquilo que é confortável para o doente também será confortável para nós. Portanto, dando então início ao exame, eu fiz, na fase inicial, fiz o toque retal, ou biosonda, como é mais elegante dizer-se, e nesse toque retal, de facto, constata-se que a doente tem uma hipotonia esfincteriana, há alguma contração do esfíncter anal externo, e o bulbo retalis, aparentemente, em termos de contratilidade, parece-me perfeitamente execuível, compatível com aquilo que será normal. Peço desculpa. Vamos embora. Ou então aqui vamos estar na pressão alta do canal anal. Temos aqui posterior o ligamento anococcígeo, portanto grosseiramente triangular. Aqui temos o músculo pubo-retalis, portanto com a configuração em U. Adivinha-se aqui o pubo-anális. Vamos descendo com a nossa sonda. Está-se a começar. Portanto, aqui vamos ter o subepitélio, que em localização posterior é quase que inexistente, e temos aqui o esfíncter anal interno, portanto, que aparece hipoecoito. De qualquer forma, aqui, em termos de ecogenicidade, não é exatamente aquele preto que se esperaria de estar à espera. Portanto, vamos continuando a descer com a sonda e, de facto, aquilo que se começa a constatar é que temos uma secção do esfíncter anal interno, que aqui será 0, 3, 6, portanto, será às 9 horas, e esta secção do esfíncter inicia-se aqui a algures pela 1 a 2 horas. Portanto, e vê-se aquilo que será designado de efeito mole, ou seja, há como uma contratilidade do esfíncter anal interno. Portanto, ele tem uma secção que vai desde as 9 horas até à 1 hora. Portanto, vou continuar a descer com a nossa sonda. Portanto, mantém-se exatamente aquelas características, ou seja, a secção tem início no canal anal médio, e será o canal anal médio alto, portanto, surge imediatamente abaixo do pubo-retalis. Vamos continuando a descer com a sonda. O esfíncter anal externo irá começar, ou é suposto, irá começar a encerrar. E, de facto, está encerrado nesta fase. Portanto, continuamos a ver aqui algo do esfíncter anal interno, descendo um pouco mais com a sonda. Vamos ficar ao nível do esfíncter, portanto, do canal anal inferior, em que nós vamos ter única e exclusivamente a pressão subcutânea do esfíncter anal externo. Portanto, então, resumindo, aquilo que nós temos é uma doente com um quadro de incontinência. Portanto, incontinência é essa, que é uma incontinência passiva, e tem também uma incontinência de urgência. Tem uma história de uma fistulotomia prévia, e após esse episódio cirúrgico, a doente surge com um quadro de incontinência. Então, os exames manométricos, ou seja, em termos de pressão, foi aquilo que já vos foi referenciado previamente, e em termos de avaliação, portanto, numa primeira passagem, aquilo que se vê é uma secção completa, uma perda do esfíncter anal interno, portanto, uma solução de continuidade que vai desde as 9 até cerca das 2 horas. Estava a tentar agora aqui perceber se temos alguma coisa, isto é importante, pelo menos do ponto de vista cirúrgico, se conseguimos perceber se existe alguma lesão a nível do esfíncter anal externo que de alguma forma seja passível
seja passível de correção. Eu não sei como é que se faz as medições é aqui, certo? Só para ensaiar. 5,6. Sim. Uma ressonância mostraria tão bem essa secção dos centros esfíncter interno como a eco-endonal. Sim, aquilo que virá descrito na literatura é que para a avaliação do esfíncter anal interno, que a ecografia endonal será superior à capacidade de ressonância magnética em relação ao esfíncter anal externo. Portanto, na ecografia, por vezes existe uma franca dificuldade em conseguir perceber qual é que é o seu limite e que aqui a ressonância magnética poderá constituir uma mais-valia. Portanto, na prática, aquilo que eu penso é que são exames que vão acabar por se complementar e não têm necessariamente que ser competitivos. Portanto, e a solicitação de um ou de outro vai depender da logística das condições locais. Quando está a avaliar uma doente com incontinência? Sim. Olá. Eu estou com alguma dúvida. Sim. Se eu estou a perceber. Portanto, há lesão do esfíncter interno entre as 9 horas e a 1 hora. Exatamente. E agora, aquilo que nós precisamos saber é se há ou não lesão do esfíncter externo nesse mesmo espaço ou se é noutro sítio. Exatamente. É capaz de nos tentar. Pois, era isso. Eu não percebi. Sim. Portanto, aqui temos o esfíncter anal interno. Portanto, vemos com a alteração da ecogenicidade, portanto, será mais hipoecoide. E aqui, na zona que corresponde à secção, portanto, o esfíncter anal externo, aqui parece-me estar, se não estar bem, está pelo menos bastante razoável e simétrico. Ou seja, em termos práticos, parece-me que o principal evento nesta avaliação ecográfica é, de facto, a secção do esfíncter anal interno, porque o externo está aqui e, em relação àquilo que seria de esperar, até me parece não há alteração nenhuma hipoecoide que faça sugerir que houve aqui uma secção ou que tem aqui um processo cicatricial fibrótico. Portanto, aquilo que aparentemente nós temos num instrumento também incontinência fecal passiva por secção do esfíncter anal interno. exatamente. E, eventualmente, uma certa diminuição da contração voluntária. Eu não sei que idade por causa do 56. Penso que tem 56 anos. Sim. 55. É. 56. E pergunto outra coisa. Existe alguma deformação do canal anal que possa também contribuir para estas incontinências fecais passivas? Porque às vezes quando se faz uma fistulotomia não é necessário haver lesão do esfíncter anal externo, Certo. do esfíncter anal interno, mas a deformação cicatricial, digamos que muitas vezes acontece, aquele túnel que fica contribui muito também para estes problemas ou para estes problemas de sonho. Sim. O professor Pimentel, em relação ao toque retal, eu não o referi, mas de facto há uma deformidade cicatricial, mas parece que é também uma coisa perfeitamente linear e mínima, que não vai, portanto, a repercussão que irá ter. Não é uma deformação anal, digamos, pós-fistulotomia que está a acontecer, isto é mesmo pela secção do esfíncter anal interno e com a integridade da parede do esfíncter anal externo. Exatamente. Exatamente, é a conclusão que se chega pela avaliação de imagem. Acha que poderíamos, por exemplo, nesta doente, teria interesse fazer uma medição do corpo perineal, se é uma coisa que faz habitualmente quando faz um exame por incontinência, e qual é o truque que usa, digamos assim, para uma adequada medida do corpo perineal? Essa é uma pergunta muito interessante, porque de facto houve alguns autores que aqui há alguns anos que fizeram referência que a determinação da dimensão do corpo perineal poderia de alguma forma ser uma evidência indireta de lesão do aparelho esfincteriano externo, portanto o esfíncter anal externo. Então aquilo que seria preconizado é um exame que eu entretanto acabei por deixei de o fazer porque surgiram posteriormente alguns estudos em que de facto não encontravam correlação entre aquilo que se admitia da dimensão do corpo perineal e dessa alteração esfincteriana. Mas de qualquer forma, portanto, o exame que é feito é a colocação do nosso dedo indicador, para fazer colocação do nosso dedo indicador na vagina da doente, fazer pressão e se junta ao nível de... Por um bocadinho, não ponhamos um bocadinho de gel. Fazer pressão sobre a parede... Tá bom. Faz-me aqui, por favor. Fazer pressão sobre a parede... Com licença, um bocadinho, dona. Fazer pressão sobre a parede posterior. Vamos agora exemplificar. Exatamente. Qual Vamos é o tentar. truque O meu dedo está... utilizado. Peço desculpa. Uma vez O meu dedo... Tem que vir um bocadinho mais para baixo com a sonda, se fizer favor.
Mais um bocadinho, mais um bocadinho. O meu dedo é que não está bem centrado. Peço desculpa, doutor Nuno, aqui Diga, a diga. questão do corpo perineal acho que era fundamental, não é? Porque se for pequeno pode ter mais a ver com a descida do períneo e não com a ulceração do esfíncter, não é? Posso estar de acordo consigo. Com algumas reticências. Está bem. Portanto, aquilo que estamos a ver é a falange. Para responder à tua pergunta, acho que aqui é mais importante. 12 milímetros. Aliás, isso era uma transperineal para fazer desde a armazenada das estruturas, não quer dar mais informação para induzir o corpo perineal. Doutora Formiga, estou de acordo consigo, mas como nós falámos numa fase inicial, isto tem a ver com a logística. E a logística não tenho experiência em fazer a avaliação por via transperineal. Portanto, aquilo que nós... Estava a responder Mas isto- como moderador, Sim. neste momento, aquilo que nós temos aqui é apenas uma secção do esfíncter anal interno. Exatamente. Não me parece haver qualquer lesão do esfíncter anal externo. Perfeitamente. Das imagens que nos estão a ser transmitidas, que estamos a ver. Portanto, Em relação... parece, não há problema que poderá ter, mas parece que aqui a única lesão que nós temos que nos seja visível é uma secção do esfíncter anal interno, uma secção extensa, quase de 180 graus. Eu pergunto agora como é que se acreditam na Walking Agents para tratar isto. Professor João Vileite? Este é o primeiro. Este é um bom exemplo para demonstrar que, de facto, a ecografia é fundamental para as nossas decisões. Portanto, em termos cirúrgicos, fazer aqui reconstruções tem pouca probabilidade de Sucesso. viabilidade. Só podemos intervir fundamentalmente por duas áreas. Ou pela parte da inervação, que é o que me parece. Porque normalmente a incontinência é, às vezes, multifatorial. É uma mulher, pode ter uma certa neuropatia, basta uma lesão do esfíncter interno para agravar e criar uma situação de incontinência bastante preocupante. Portanto, para mim, há duas alternativas. Seria a tal introdução de algum agente que pudesse substituir o esfíncter interno ou esse componente. O que geralmente dá bons resultados é, naturalmente, se houver indicação cirúrgica, se houver indicação clínica, sintomas, é a estimulação nervosa sagrada que aqui poderia, de facto, ter tanta Ou uma estimulação tibial posterior. também. Porque as É queixas uma não são... alternativa a estudar comparativamente. De qualquer forma, em relação, eu tive a oportunidade de estar a conversar com o utente numa fase inicial e ela até agora não efetuou qualquer tipo de medicação, portanto não há instituição de medidas higiênicas, medidas de dietética que possam de alguma forma, ou medicamentosas que possam de alguma forma vir a melhorar as queixas da doente. Portanto, ela tem o quadro, de facto, com 4 anos de evolução, mas em termos de cuidados médicos prestados, até agora têm sido praticamente nulos. Portanto, é uma doente para avaliar desde a sua fase inicial e começar por algumas medidas talvez mais práticas e menos invasivas, antes de se pensar em outros procedimentos mais invasivos. Era essa a questão que eu quero colocar. Alguém acha que o biofeedback aqui poderia ter algum papel a desempenhar? Não se consegue. São claramente medidas de fisiológicas e só posteriormente é que se poderia passar ao uso do biofeedback. Se houver solução nervosa e podendo o doente, mesmo sem lesão nervosa, podendo o doente melhorar com neuroestimulação, neuromodulação, quer sagrada, quer tibial posterior, e pensando qual seria o índice ou a probabilidade de sucesso quer do método, quer do outro, isto é, se a estimulação do tibial seria suficiente ou poderia nos dar um bom índice de sucesso, mais uma vez é extremamente importante termos um score de continência realizado e saber qual é o score de incontinência desta doente. Se ela tiver um score de incontinência muito elevado, dificilmente terá bons resultados só com a estimulação tibial posterior. Posso fazer uma pergunta? Que isto tem a ver com a ignorância minha. Em relação à estimulação do tibial posterior, como é que isso de alguma forma é capaz de melhorar o mecanismo da continência? É que eu, em relação ao sagrado, ainda consigo perceber. Agora, estimulando o tibial posterior, não consigo perceber como é que isso de alguma forma possa vir a influenciar a atividade do esfíncter. O Sr. Júlio Leite, que não é um grande adepto do tibial posterior, não se acredita também. Queres dizer porque é que não te acreditas, Júlio? A experiência que nós temos na estimulação nervosa sagrada é de uma manutenção contínua do estímulo. E quando, porventura, por exemplo, há uma falha do pacemaker, o doente queixa-se. E eu fico um bocado espantado como é que, fazendo uma estimulação periódica, o doente fica bem. Portanto, mas efetivamente,
e eu não posso contrariar essa hipótese. Dr. Nuno Carvalho, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E